Hoje vamos saber um pouco sobre como o Uruguai, pequeno país sul-americano, se tornou um dos mais desenvolvidos no continente. Com seus 3,4 milhões de habitantes, desfrutando da renda per capita mais alta da América Latina, cerca de 16 mil dólares. Muitos não imaginariam que até o início do século XXI, o país sofria dos mesmos problemas políticos e econômicos que assombravam outros países da América Latina. Atualmente, o Uruguai é um oásis de estabilidade em meio ao caos vivido no continente, ocupando o primeiro lugar no índice de democracia na América Latina. Além disso, o país está estrategicamente localizado entre duas das maiores economias da região, Brasil e Argentina. Esta posição geográfica ajudou seu crescimento econômico, colocando o país entre os 5 em crescimento mais rápido na América Latina atualmente, apesar de ser um país bem pequeno e com uma baixíssima densidade demográfica. Para se ter uma ideia dessa baixa densidade demográfica, vamos fazer uma comparação entre as populações do Rio de Janeiro, que é um estado brasileiro pequeno, com a população do Uruguai, e suas extensões de territórios. O estado do Rio de Janeiro tem 43.696 km², com uma população de 16 milhões e 54 mil pessoas. Já a cidade do Rio de Janeiro tem 1.200 km², com uma população de 6 milhões e 211 mil pessoas. Agora veja o Uruguai. O país tem uma extensão de 176.215 km², para uma população de 3 milhões e 426 mil pessoas. A população do Uruguai é a metade da população da cidade do Rio de Janeiro, com uma extensão territorial mais de 4 vezes maior que o estado do Rio de Janeiro. Isso é impressionante. O Uruguai é membro de importantes organizações comerciais e financeiras, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e principalmente o Mercosul, sendo um dos membros fundadores desse bloco econômico. Neste vídeo, entenderemos como o Uruguai alcançou a maior estabilidade política e econômica da América Latina e quais foram os esforços do país para se tornar a nação mais rica do continente. Mas antes, se é a sua primeira vez por aqui, sejam bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Quero te convidar para se inscrever e acionar o sino de notificações para acompanhar os nossos vídeos novos toda semana, ok? É necessário voltar a 1828 para entender como o Uruguai superou as crises. O Tratado de Montevidéu oficializou o fim da Guerra Cisplatina e permitiu que o Uruguai conquistasse a independência do Império do Brasil. Nos anos seguintes, o país foi constantemente afetado por crises políticas, habitacionais e atrasos econômicos intensos que dificultaram seu crescimento. Destaque para a Guerra Civil no Uruguai, que ocorreu entre 1839 e 1851, quando os dois principais partidos do país, os Blancos e os Colorados, disputaram quem governaria o Uruguai, desencadeando uma guerra civil inevitável, envolvendo as principais potências da época, como o apoio da Argentina aos Blancos e o apoio do Brasil aos Colorados. No entanto, o conflito terminou com a ascensão do Partido Colorado ao poder em 1865. Mas as disputas políticas entre os dois partidos continuou por mais de 4 décadas. No início do século XX, a economia do Uruguai estava principalmente focada na exportação de produtos primários, como carne e lã, e precisamente por isso, o país foi fortemente afetado pela crise de 29, quando as maiores economias do mundo entraram em uma séria crise econômica. Isso resultou em uma queda de 40% nos ganhos de exportação do Uruguai entre 1930 e 1932. Para superar essa crise econômica e reduzir a crescente dependência do mercado estrangeiro, o governo uruguaio começou a adotar políticas de substituição de importações, ou seja, impondo tarifas para reduzir as importações e, assim, estimular a indústria local, uma medida adotada por vários países na região que visavam a industrialização. Inicialmente, as medidas adotadas ajudaram a reduzir o desemprego e desenvolver as indústrias do país, com o setor manufatureiro crescendo 8,5% ao ano entre 1945 e 1954, e uma classe média representando cerca de 40% da população. No entanto, devido ao mercado interno limitado
e ao fato de que 89% dos bens manufaturados produzidos pela indústria uruguaia são consumidos internamente, o crescimento industrial do Uruguai se estagnou. Somado a isso, as instabilidades políticas e sociais e a ordem político-geográfica da época levou o país a passar por um regime militar entre 1973 e 1985, seguindo o caminho de países como Argentina, Chile e Brasil. O país foi marcado por forte repressão do regime militar de 1973 a 1985, com o Uruguai tendo o maior número de presos políticos per capita do mundo, com apoio dos Estados Unidos. O apoio americano também foi a causa de ter várias ditaduras na América Latina. O Uruguai começou a tomar empréstimos de credores internacionais e abrir sua economia para o mundo. No entanto, essa abertura causou a falência de várias empresas uruguaias que não conseguiram competir, além de aumentar a dívida do país, forçando o governo a cortar custos e privatizar, mas sem evitar uma redução do PIB de 20% em apenas 2 anos e uma taxa de desemprego de 17% ao ano no início dos anos 80. Nesse contexto, o ponto de virada para a economia do Uruguai ocorreu no início do século XXI, após a economia do país enfrentar uma série de choques externos, em meio a uma redução constante do financiamento estrangeiro, especialmente com a crise histórica de 2002 na Argentina e o fim da convertibilidade do país. Isso resultou em uma considerável perda das reservas internacionais do Uruguai, o que causou um aumento da dívida pública do país, à medida que a economia encolheu mais de 13% entre 1999 e 2002, além da taxa de desemprego atingir 16% entre 2002 e 2003. O impacto foi tão grande que levou a uma corrida sem precedentes aos bancos uruguaios, paralisando completamente o sistema bancário nacional em pouco tempo, além de aumentar a incerteza sobre a segurança dos bancos, gerando um congelamento de todos os depósitos bancários no Uruguai. A partir de 2003, o governo do país adotou medidas de austeridade fiscal, estabeleceu metas de inflação, estabilizou a taxa de câmbio e buscou reestruturar a dívida pública. Com essas políticas e o crescimento econômico dos países vizinhos, Brasil e Argentina, a economia uruguaia foi muito beneficiada, conseguindo reduzir sua dívida pública em 50% e as vulnerabilidades de seu setor financeiro, tirando o país da crise econômica e obtendo um crescimento médio excelente de 5,4% ao ano entre 2004 e 2014. Dessa forma, apesar do passado aparentemente conturbado, o Uruguai conseguiu superar essa situação e se tornar um exemplo de estabilidade política e econômica, tornando-se um destino confiável para investimentos estrangeiros, com investimentos no país em 2021 aumentando 151%. Com governos de esquerda desde 2005 até 2020, o Uruguai conseguiu manter a hegemonia econômica do país, trazendo avanços significativos para a redução da pobreza e consolidando sua democracia como uma das mais fortalecidas da América Latina. Pepe Mujica foi o presidente mais popular do Uruguai. Ele doava praticamente todo o seu salário de presidente, ficando apenas com 10%. Morava numa casa modesta e no seu governo o Uruguai foi eleito pela revista britânica The Economist o país do ano em 2013. Atualmente, o Uruguai tem um governo de direita, Luiz Alberto Lacalle Pou, eleito em 2020, que tenta fazer algumas mudanças para aumentar os privilégios dos mais ricos e da classe empresarial do país. Agora, a questão é: como o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina? Primeiramente, uma das razões que tornam o Uruguai tão atrativo para negócios é sua posição geográfica na América do Sul, sendo a principal entrada de mercadorias para o continente devido à proximidade com o Rio da Prata, formado pela junção dos rios Uruguai e Paraná, na fronteira entre Argentina e Uruguai, proporcionando fácil acesso à bacia do Rio da Prata, a maior bacia hidrográfica da América do Sul, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, oferecendo ao Uruguai fácil acesso aos principais cursos d'água do continente. Esse fator permite ao país acesso rápido a um mercado de mais de 300 milhões de pessoas, além de possuir uma ampla infraestrutura portuária, com 8 portos ao longo de sua costa. Segundo o Fórum Mundial, o Uruguai é o segundo país do continente em infraestrutura portuária,
com destaque para o porto de Montevidéu, o maior do país, por onde passam cerca de 5.000 navios por ano, transportando até 600 mil contêineres. Nessas condições, com o fluxo constante de mercadorias passando pelo Uruguai e pelos portos a cada ano, é comum o governo buscar expandir áreas de produção próximas à costa, com ênfase em áreas de livre comércio. O país possui até 11 zonas francas e de produção em todo o território, operando sob um regime de zona livre, oferecendo inúmeros benefícios fiscais e aduaneiros, como total liberdade na entrada e saída de mercadorias com isenção fiscal e tarifas. As zonas francas foram essenciais para tornar o Uruguai o centro industrial da América Latina, com estimativas indicando que atraíram mais de 5,7 bilhões de dólares em investimento estrangeiro nos últimos 10 anos, o que, somado aos incentivos fiscais, transformou o Uruguai em um paraíso comercial para empresas que buscam estabelecer suas operações na América Latina. Grandes empresas como Itaú e Roche são exemplos de empresas que escolheram o Uruguai como um de seus locais preferidos para operações e exportação de serviços e produtos. Outro ponto relevante é o fato de o Uruguai ter se tornado, ao longo do tempo, o destino de milhares de imigrantes, com o número de pessoas chegando ao país aumentando consideravelmente nos últimos anos. Atualmente, para se ter uma ideia, o número de residentes no país nascidos no exterior representa mais de 3% da população nacional, com o número de estrangeiros vivendo no país ultrapassando 80 mil habitantes. Nesse sentido, as razões que levam as pessoas a escolherem o Uruguai como seu próximo destino são o fato de o país ter sido estável diante das constantes turbulências econômicas e políticas de seus vizinhos na América do Sul, além de ser membro pleno do Mercosul, um bloco econômico e político cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento econômico e estabelecer uma maior proximidade comercial entre os países da América do Sul. O comércio entre os países do bloco aumentou 10 vezes desde a década de 90. Além disso, o Uruguai se beneficia por ter um alto grau de transparência e facilidade para fazer negócios, devido ao seu alto nível de liberdade econômica, sendo o segundo país no índice de liberdade econômica entre as nações sul-americanas, atrás apenas do Chile. Como o movimento de pessoas entre os países membros do Mercosul é facilitado pela isenção de visto, esse fato é crucial para tornar os países membros do bloco cada vez mais integrados e promover constantes ondas de migração entre os membros. Assim, a crise econômica nas principais economias da América do Sul, como Argentina e Brasil, fez com que muitos argentinos e brasileiros buscassem um novo lar no continente, se deslocando para o Uruguai, que obteve um crescimento rápido após a pandemia de 2020, com a economia do país crescendo 4,4%, com expectativas de crescimento de 3% em 2021. Esse fato chamou a atenção de inúmeros imigrantes e turistas, principalmente brasileiros, tanto que a população de brasileiros vivendo no Uruguai representa mais de 16% da população de estrangeiros vivendo no país atualmente. Portanto, o Uruguai passou de uma pequena colônia no século XIX para se tornar o hub logístico mais importante da América do Sul, dando ao país acesso privilegiado a um mercado de mais de 300 milhões de pessoas, o que, somado à capacidade do país de permanecer globalmente relevante, torna o Uruguai um dos principais destinos para investimentos, bens e negócios entre os países da América Latina. Assim, se o país continuar a manter esse status, aliado a novas políticas para incentivar a liberdade econômica, o Uruguai tem tudo para se tornar um oásis em meio às crises que afetam a América Latina. O Uruguai é um dos países cotados para ingressar nos BRICS, que incluem Rússia, China, Brasil e África do Sul como membros, sendo maior do que blocos econômicos como a União Europeia. Obrigada por assistir até aqui. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos novos. E até o próximo, tchau, tchau!